Quero te fazer uma pergunta nesse vídeo. Você já teve aquela sensação de que o dinheiro entra, mas parece que ele não fica? Você trabalha, você se esforça, você tenta ser disciplinado, faz o possível para dar certo, mas quando você olha, o dinheiro simplesmente sumiu. Como se ele escorresse pelos dedos, né? E o pior é que quanto mais você tenta correr atrás dele, mais parece que ele foge. É como se houvesse uma força invisível entre você e a prosperidade. E eu sei exatamente o que é isso, tá? Porque eu vivi isso também. E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 atitudes simples de entender, mas poderosas, né? Coisas que você precisa aplicar. E elas mudaram completamente a minha relação com o dinheiro, tá? São atitudes que quando você vive de verdade, elas fazem com que o dinheiro pare de faltar. Exatamente isso. E não é aqui um papo motivacional, não. É mentalidade, são princípios espirituais também, tá? E é sobre você entender como somente funciona, como que a energia do dinheiro responde, que aqui a ideia é alinhar, né, o seu interior para que a abundância realmente comece a fluir naturalmente para você. Só um detalhe, tá? No final desse vídeo eu vou te contar algo especial sobre o diagnóstico da mente próspera, né, que é uma sessão individual comigo, onde eu te ajudo a identificar o código mental invisível que sabota suas decisões financeiras e tem uma condição especial que está acontecendo agora com vagas limitadas. Eu falo agora, esse vídeo está sendo postado no dia 13 de outubro, né? Então vai depender de quando você está assistindo. Mas no final eu vou detalhar aqui. O que eu quero agora é que você entre comigo de cabeça nesse conteúdo, porque se você aplicar o que eu vou te ensinar aqui, a sua relação com o dinheiro nunca mais vai ser a mesma. Então vamos lá. Primeira atitude. A primeira atitude é você gostar de dinheiro. Olha só. Estranho, né? Mas sim, essa é a primeira atitude. E antes, né, que você já fique aí com algumas neuras, gostar não quer dizer idolatrar o dinheiro, tá? Não quer dizer viver em função do dinheiro, não quer dizer que o dinheiro precisa ser a coisa mais importante da sua vida. Não. Gostar do dinheiro é ter uma relação saudável com ele. Basicamente isso. Então, tem gente que até fala assim, Fabrício, mas todo mundo gosta de dinheiro. Não. Não, e eu te afirmo isso porque eu era uma pessoa que não gostava, né? A maioria das pessoas não gostam, elas toleram o dinheiro, né? Elas têm o dinheiro como, e até usa essa expressão, né? O dinheiro é um mal necessário. Exatamente. Porque, no fundo, associa o dinheiro com dor, com esforço, com culpa, com injustiça, né? O problema do mundo é o dinheiro. Para boa parte das pessoas, dinheiro é sinônimo de tensão, de problema, né? Quando ele chega, vem junto o medo que ele vai embora logo, né? Quando ele sai, vai a raiva de ter que deixar ele ir. E quando falta, vem o quê? Culpa, desespero, comparação. Então, como que o dinheiro ele vai querer ficar onde ele é recebido com raiva, com culpa, com medo? Um dos vídeos passados eu falei sobre isso, né? Sobre como que você deve se relacionar com o dinheiro como se fosse uma pessoa mesmo. O dinheiro é energia, tá? E ele, por mais que você acredite ou não, ele sente a sua vibração. E se toda vez que ele chega você vibra ansiedade, é como se você dissesse: isso me causa dor, isso me causa peso, isso me causa problema. E o que o subconsciente entende? Então é melhor tirar isso daqui. E é exatamente o que acontece, né? Então você pode trabalhar duro, mas se lá dentro da sua cabeça existe aquela mensagem dizendo que o dinheiro é perigoso, que ele é sujo, que ele é problema, que ele vai mudar quem você é, essa mensagem vai sabotar tudo, né? Então você pode até falar, eu quero prosperar, mas se dentro de você existe culpa por querer isso, somente vai te impedir de prosperar, não é por maldade, mas para te proteger, tá? Então, a sua primeira transformação ela começa aqui, porque o dinheiro ele não é e jamais vai ser um vilão. Ele é neutro. Ele apenas amplifica quem você é, tá? Então, nas mãos de uma pessoa boa, o dinheiro vai ser uma bênção. Nas mãos de uma pessoa inconsciente, de uma pessoa ruim, ele vai ser um instrumento de destruição. Então, essa frase inclusive é bem conhecida, né? O dinheiro só mostra quem você já era antes de tê-lo. E é exatamente isso. Então, por isso que gostar de dinheiro é essencial, tá? Gostar de dinheiro é você reconhecer que ele é uma ferramenta divina de expansão, que ele é um instrumento de propósito. Em nenhum momento, né, e aí se você acredita em Deus, a maioria das pessoas que acompanham aqui o canal são
dessa linha, né? Jamais foi dito que ser uma pessoa próspera é algo errado, né? O que na Bíblia fala sobre o amor ao dinheiro. E depois eu vou fazer um outro vídeo explicando melhor sobre isso, tá? Sobre amar ao dinheiro. Mas, basicamente, quando fala isso, está se referindo à idolatria, né? Então, quando a pessoa faz do dinheiro o seu Deus. Mas você respeitar, você honrar e você gostar do dinheiro é sinal de consciência. Inclusive, pegando aqui essa referência bíblica, lá em Deuteronômio 8:18 diz: lembre-se do Senhor, o seu Deus, porque é Ele quem dá a você força para adquirir riquezas. Tá? É Ele quem dá força para você adquirir riquezas. Então, se fosse errado, por que Deus daria forças para adquirir riqueza? Não faz sentido, né? Então, Deus ele não te fez para viver pedindo migalhas. Tá? Ele te deu poder criativo, Ele te deu inteligência, te deu propósito. E o dinheiro ele é uma consequência natural quando você usa tudo isso da forma correta. Só que se lá no fundo você tem vergonha de prosperar, ou se você tem medo de ser julgado, ou se você tem culpa de ter mais do que os outros, o que vai acontecer? Você vai continuar repelindo aquilo que Deus quer que você tenha. E sabe o que é pior? Às vezes você acha que está sendo uma pessoa espiritualizada por abrir mão do dinheiro, né? Quando na verdade você está rejeitando uma prosperidade divina. Mas é exatamente isso. Algumas pessoas, talvez você não perceba, é inconsciente, mas se sentem até melhores que as outras, né, por falar assim que é uma pessoa desapegada e tal. E olha, não tem nada disso. Não tem nada disso. E é importante você entender, a gente já conversou isso outras vezes, o subconsciente não obedece o que você fala, ele obedece o que você sente. Então, o primeiro passo, a primeira atitude que você precisa ter é se reconciliar com o dinheiro. Tá? E como que você começa essa reconciliação? Bom, primeiro, observe como que você se sente quando você pensa em dinheiro. O que você sente? Você sente paz? Você sente alegria? Ou você sente peso? Você sente ansiedade? Se você sente desconforto, é sinal de que existe uma crença escondida aí. Então talvez você já tenha ouvido frases como: o dinheiro é sujo. É melhor ser pobre e honesto do que ser rico e corrupto, né? Quem tem dinheiro esquece de Deus. Para ser espiritual é preciso você viver com o mínimo. Essas frases, elas muitas vezes foram repetidas tantas vezes que elas viraram verdades emocionais. E agora estão aí, no fundo da sua mente, sabotando você em silêncio. Mas hoje você vai fazer diferente, tá? Você vai resgatar o seu direito divino à prosperidade. Então, vou te propor um exercício aqui, tá? Para você fechar os olhos e repetir o seguinte: dinheiro, eu te aceito. Você é bem-vindo na minha vida. Eu te recebo como uma ferramenta de expansão, não de prisão. Eu permito que você circule livremente e permaneça comigo. Sinta o que você está dizendo, não como quem repete uma frase, mas como quem decide algo novo. Porque é isso que é, uma decisão. Tá? A prosperidade começa com decisão emocional. Quando você muda o que sente, você muda o que você atrai. E não é coincidência, quando alguém começa a prosperar, logo aparecer pessoas para dizer o seguinte: nossa, você está diferente, hein? Nossa, agora você está se achando, hein? Agora você só fala em dinheiro, hein? Só pensa em dinheiro. Mas quer saber? Essas pessoas que dizem isso, elas estão presas na própria escassez. Tá? E o seu papel não é provar nada para elas. O seu papel é viver o que você nasceu para viver. Então, você não precisa se justificar por prosperar, você precisa se permitir prosperar. Você precisa gostar de dinheiro e se permitir. Permitir sentir prazer em ser bem pago, se permitir comprar as coisas que você quer sem culpa, se permitir cuidar das suas finanças com orgulho, não ter vergonha disso, se sentir bem, basicamente isso. Tá? Não tenha medo do dinheiro te corromper, porque isso não vai acontecer. Ele vai mostrar quem você é. Se você for uma pessoa boa, uma pessoa de luz, quanto mais você tiver, mais você vai multiplicar essa luz no mundo. Tá? Agora, uma coisa prática, a partir de hoje, comece a tratar o dinheiro com respeito. Tá? Pode parecer bobo, mas vai por mim. Não amassa as notas, sabe? Não joga a moeda de qualquer jeito. Deixa a sua carteira organizada. Quando você for pagar alguma coisa, agradeça. Quando você for receber, agradeça.
É simples, mas isso muda a sua energia completamente. Tá? O dinheiro é como se fosse uma visita. Ele só vai voltar se ele for bem recebido. Então começa a tratar ele bem. Tá? Inclusive eu vou te sugerir um exercício prático aqui. Tá? Durante 7 dias, faça um pequeno ritual diário. Tá? Toda manhã, pega uma nota, qualquer valor que seja. Olhe para essa nota e fala assim: eu gosto de você. Eu te respeito. E eu sei que você é uma ferramenta do bem nas minhas mãos. Parece bobo, né? Eu sei, parece bobo. Mas é justamente isso que começa a reprogramar o seu subconsciente. Porque por mais simples que pareça isso, o seu cérebro ele não distingue algo real de algo simbólico. Né? Então se você fala isso todos os dias com sentimento, a sua mente começa a associar o dinheiro a emoções positivas. E quando você faz isso, o que acontece? Você começa a se comportar de maneira diferente. Você toma as decisões mais seguras, você negocia de uma forma melhor, você vibra com mais tranquilidade e o dinheiro começa a fluir. Mas, se você continuar associando o dinheiro à culpa, ele vai continuar fugindo de você. Tá? Então, gostar de dinheiro é se reconciliar com a abundância de Deus, é entender que Ele quer você próspero, porque só assim você pode servir mais e melhor. Como que uma pessoa vai ajudar o mundo se ela está lutando para sobreviver? Né? Então, aqui não é sobre ostentação, é você ter realmente estrutura para transbordar. Tá? Bom, então essa é a primeira atitude, para que nunca mais falte dinheiro para você. Gostar de dinheiro, gostar de ver, de falar, de receber, de administrar, gostar sem culpa, gostar com consciência. Tá? E quando você começa a fazer isso, algo dentro de você muda, sua energia muda e o dinheiro que antes fugia de você passa a encontrar em você um lugar seguro para ficar. Bom, dito isso, vem agora a segunda parte, a segunda atitude, que é ser grato pelo dinheiro que você tem agora. Agora. Bom, de novo, parece simples, você já ouviu isso outras vezes, mas vamos entender perfeitamente por que isso funciona. É muito fácil você agradecer quando está sobrando muito, né? Só que o verdadeiro poder da gratidão, ele aparece quando está faltando, quando está escasso, quando não está abundante. A gratidão, ela é uma força espiritual e psicológica ao mesmo tempo. Porque ela muda a sua vibração, ela muda a sua percepção e, principalmente, ela muda o padrão de pensamento que cria a sua realidade. E tem uma coisa importante aqui. Você nunca vai atrair o que você despreza e você nunca vai manter o que você reclama. Então, se o pouco que você tem hoje é motivo de você se queixar, né? O que o universo entende? Isso traz sofrimento, então é melhor tirar mesmo. Mas quando você é grato, mesmo tendo pouco, você abre espaço para ter mais. E a gratidão diz ao universo: eu reconheço que eu já recebi e estou pronto para receber mais. Eu lembro exatamente quando eu aprendi isso na prática. Tá? Exatamente. Era uma fase dura. Tinha meses, né, que até para comprar o básico ali era difícil. Precisava escolher, né? E foi nesse período que eu comecei o meu caderno da gratidão. Muita gente me pergunta, né? Qual que foi a primeira grande coisa que aconteceu quando você entendeu como que isso funcionava? E foi nesse momento, tá? Quando eu escrevi nesse caderno da gratidão o seguinte: sou grato e muito feliz por ter dinheiro suficiente para comprar um rolo de papel higiênico, 3 sabonetes e 3 cremes dentais. Gratidão imensa. É pequeno, né? É pequeno. Mas foi o início de uma virada. Porque em vez de reclamar do que faltava, eu comecei a reconhecer o que eu já tinha. E uma coisa mágica aconteceu. Em poucas semanas, começaram a surgir oportunidades que antes eu nem via. Clientes antigos voltaram, parcerias se abriram e eu percebi que a gratidão, ela realmente abre portas invisíveis. Por quê? Porque ela muda a sua vibração. Quando você reclama, você sintoniza com a falta. Quando você agradece, você sintoniza com a abundância. E o universo, lembra? O universo ele não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. Então, todos os dias, por mais desafiador que o momento seja, faça um exercício simples. Acorde, olhe para o teto e diga: obrigado porque eu ainda estou aqui. Obrigado porque eu tenho um corpo que funciona. Obrigado porque ainda há algo em mim que quer crescer. Obrigado porque mesmo sem entender tudo, eu sei que estou sendo guiado.
E olha só, não é sobre fingir que está tudo bem, tá? Mas é reconhecer que mesmo nas dificuldades existe um propósito maior se revelando. E isso muda tudo. Tá? Então, quando você começa a agradecer sinceramente, de novo, o dinheiro começa a se sentir diferente com você. Ele sente que é bem-vindo, ele sente que é respeitado e ele começa a voltar com mais frequência. A gratidão não é, sabe, só uma coisa assim espiritualizada, uma coisa, talvez um ato religioso. Não. É uma espécie de tecnologia espiritual. Tá? É o jeito mais rápido de mudar a sua vibração. Se você quer fazer um teste simples, durante uma semana, toda vez que você for pagar alguma coisa, qualquer coisa, diga mentalmente o seguinte: obrigado porque eu tenho condições de pagar isso. Você vai perceber como que o seu sentimento muda. E quando o seu sentimento muda, o seu campo muda. Então se lembre, o dinheiro é uma energia que responde à coerência. E a gratidão é o estado vibracional da coerência. Quando você é grato, você vibra em recebimento e não em necessidade. E é nesse estado que a abundância flui naturalmente. Então, anota isso. Segunda atitude, agradeça pelo dinheiro que você tem agora, porque só quem honra o pouco está preparado para receber o muito. E agora, vem a mais poderosa de todas. A terceira atitude é a que fecha o ciclo, que é lembrar que você é filho ou filha de Deus. Pode parecer simples, né? Mas esse é o ponto mais profundo de todos. Porque quando você esquece quem você é, você começa a mendigar o que já é seu por direito. E de novo, eu falo isso com convicção, tá? Muita gente vive pedindo ajuda a Deus, prosperidade para Deus. Deus já te entregou tudo. Tudo. Só que talvez você não se sinta digno de receber. A questão é essa. Então a prosperidade, ela não é uma conquista. Ela é sim um reconhecimento. É você lembrar que na sua essência você já é uma pessoa, você já foi criado assim. Eu fiz um vídeo alguns dias atrás falando dessa passagem lá de Mateus 6, no Sermão da Montanha, né? Onde Jesus falou: observe as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e o Pai de vocês as alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que elas? Né? Do que as aves? Isso é um lembrete direto. Você tem valor, você é cuidado, você faz parte de uma inteligência divina que sabe exatamente o que está fazendo. Mas o problema é que o sistema te ensinou o contrário, né? Ele te ensinou que você precisa provar o seu valor. Ele te ensinou que só merece, as coisas só vão acontecer, você só vai ser merecedor se você sofrer primeiro. E te ensinou que Deus abençoa quem vive em falta. É mentira. Deus nunca pediu para você viver com medo do amanhã. Ele falou para você confiar. E confiar não significa ficar parado, esperando a coisa cair do céu. É você agir, mas agir com paz. É você fazer o seu melhor com a certeza de que o essencial não vai faltar. Quando essa verdade ela desce do seu intelecto para o seu coração, acaba o desespero, acaba o medo, acaba a escassez. Porque a escassez é sempre um sintoma de desconexão. Né? Desconexão com Deus, desconexão com o seu propósito e com a sua própria identidade. Você não é um ser humano tentando se conectar com Deus. Você é uma expressão de Deus se lembrando de si mesmo. E quando você lembra disso, o dinheiro volta para o lugar certo. Então, todos os dias, repita o seguinte para você. Um exercício. Eu sou filho de Deus e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sou sustentado por uma inteligência infinita. A abundância é o meu estado natural. E não diga só com a boca, sinta o que isso significa. Quando a mente vibra em medo, ela bloqueia. Mas quando ela vibra em fé, ela libera. E a fé é isso. É lembrar quem você é, mesmo quando tudo ao redor tenta te fazer esquecer de quem você é. A fé, ela é o antídoto da escassez. Tá? Porque a escassez, ela é ausência de consciência. E quando a consciência volta, a falta some. Resumindo então o que a gente conversou aqui. Quais são as 3 atitudes? Primeira, gostar de dinheiro, porque o dinheiro é uma energia que responde ao amor e ao respeito. Segunda, agradecer pelo que você já tem, porque gratidão é o imã da abundância. Terceiro, lembrar que você é filho ou filha de Deus, porque a escassez é só o esquecimento de quem você é. Se você viver essas 3 atitudes de forma verdadeira,
nunca mais vai faltar o essencial para você. Nunca. E mais do que isso, você vai viver com paz, sabendo que o fluxo do dinheiro não depende do mundo, mas sim depende da sua consciência. Bom, antes de encerrar, eu quero te fazer um convite que vai mudar completamente a forma como você lida com o dinheiro. Se você sente que mesmo entendendo tudo isso, ainda existe algo invisível te puxando para trás, algo que faz você repetir os mesmos ciclos, travar nas mesmas situações ou perder o controle financeiro, mesmo quando você tenta fazer tudo certo, presta atenção. Porque o que te trava não é falta de esforço, tá? É programação mental. Exatamente aí que entra o diagnóstico da mente próspera. O que é esse diagnóstico? É uma sessão individual comigo, feita por videoconferência, onde você vai descobrir o padrão mental exato que está te travando, a origem oculta de como ele foi programado em você e o ponto cirúrgico que precisa ser reprogramado para o fluxo financeiro liberar de vez. Isso não é um curso, tá? Não é uma conversa motivacional, é um corte de consciência. É algo rápido, é algo profundo e é libertador. E é um processo individual entre eu e você. Muita gente relata transformação logo nas primeiras horas, antes mesmo de qualquer tipo de reprogramação. Então, a pessoa sente o quê? Alívio, sente que entende o que realmente estava travando há anos e, de repente, as coisas começam a fluir com mais leveza e tranquilidade. E, obviamente, tem a questão do preço, né? Mas antes de falar o preço, qual que é o preço por não saber isso, né? Quantas vezes você já sentiu que era a sua hora, mas algo te travou? Quantas oportunidades viraram poeira porque você hesitou? Quanto dinheiro já escorreu aí pelos seus dedos sem nenhum tipo de explicação? A cada mês que esse bloqueio não é enfrentado, você paga com tempo, com energia e com autoestima. Mas olha só, isso pode começar a mudar em uma conversa. Então, se você sente que isso é para você, né, esse chamado, você vai ter uma oportunidade agora. O valor dessa sessão de diagnóstico, né, leva cerca de 40 minutos, o valor normal é de R$650, tá? Mas você vai ter a oportunidade agora de adquirir essa sessão por R$197. Eu estou liberando 15 vagas por esse valor. Assim que essas vagas forem preenchidas, o valor vai voltar imediatamente para o valor normal de 650. Sem prorrogação, sem exceção, tá? Essa condição, ela é um portal de decisão. E só quem atravessa esse portal colhe realmente o que está do outro lado. Então, toca no link aqui abaixo para você garantir a sua sessão agora, porque o próximo passo da sua prosperidade começa em uma única conversa.